cinema si è completamente identificato con la mia vita, anche la mia vita è seguita. Como é que você se sente tendo as pernas mais bonitas do mundo do rock? Você foi lixado, mas não a fazer um filme inteiro para Deus. América Latina no la veo yo tanto como reporter, como más bien como poeta, como visionario. Donde las campañas electorales costan 400, 500 millones de dólares. Quem é o Brizola? Olha, eu sou o mesmo. Essa coisa seria impensável no Brasil. Digamos, há 20 anos. Você acha que o conceito de beleza nos últimos 20 anos mudou muito no cinema? Da Huida, Carganejo, Hay una gran revolución que hacer en muchos pueblos. Eu acho que é muito importante sair que não sair, como meu pai sempre fala. Se nós vivêssemos na Idade Média, lá pelo ano 1300 mais ou menos, certamente essa nossa conversa de hoje não aconteceria, porque seguramente o meu entrevistado teria sido queimado pela Inquisição, tal as suas heresias. Filosofo, anche se non possiede niente, è padrone del proprio destino. È padrone del proprio destino. Leonardo Boff, ex-religioso da Ordem dos Franciscanos, Leonardo, por que as ideias novas assustam tanto? As ideias novas assustam porque elas favorecem as mudanças, um novo estado de consciência, e muitas pessoas não querem mudar. Eu lembro o próprio Jesus, na primeira página do Evangelho de Marcos, diz: ele anunciou uma nova doutrina. Em seguida se diz: os fariseus se reuniram e decidiram matá-lo. Por quê? Porque a ideia nova, ela é uma semente de uma nova esperança, do novo horizonte de sentido. Obriga as pessoas a mudarem, evoluírem. E esse é o desafio que é penoso para muitas pessoas, e por isso, especialmente na Igreja Católica, que é uma igreja da segurança, da tradição, toda ideia nova tem uma certa suspeita de eresia. La Chiesa vive nella storia, è la storia. I nostri tempi richiedono grande forza d'animo, risolutezza e anche crudeltà, ma i tempi passano e la Chiesa rimane. E quindi perseguitate tutti coloro che chiedono una libertà che non siete disposti a concedere. Che non possiamo concedere. Este é o filme Giordano Bruno, que conta a história do astrônomo e filósofo italiano, um dos precursores da ciência moderna, autor da teoria do universo infinito. Giordano Bruno foi queimado vivo pela Inquisição em 1600 por não se curvar ao poder da Igreja e renegar as suas ideias. Quase 4 séculos depois, em 1985, Leonardo Boff foi julgado e condenado pelo Vaticano. No processo disciplinar, ele foi condenado ao chamado silêncio obsequioso, ou seja, a proibição de dar declarações públicas sobre questões de fé, lecionar teologia e publicar livros. Em 1992, após sofrer nova censura do Vaticano, Leonardo Boff deixou o sacerdócio. Boff, você acha que foi uma atitude correta você ter deixado a igreja do ponto de vista das suas ideias, do teu trabalho? Veja, Roberto, eu quando decidi sair foi durante a ECO 92. O conflito é de mais anos, de fato você tem razão, já de muitos anos.
Eu disse, eu mudo para continuar o mesmo. Porque as autoridades romanas queriam me impor limitações. Não podia viajar, não podia dar entrevistas como essa que daria para você agora, não podia escrever. Eu já tinha aceito isso em 1984, quando me impuseram um castigo. E eu achei que era até um ato de humildade aceitar. Agora, a segunda vez é humilhação. E humilhação é um pecado e eu não aceito. Digo, há direitos humanos, as pessoas falarem, se comunicarem, e a igreja tem que conviver com isso. E se ela não convive, eu continuo a luta, mas numa outra trincheira. Como é que foi esse teu encontro com o cardeal Ratzinger? Vocês ficavam numa pequena sala, eles ficavam indagando você? Era uma inquisição? Olha, Roberto, eu tive a honra de sentar na mesma cadeirinha onde sentou Giordano Bruno, Galileu Galilei, e fiz até homenagem à cadeirinha, o que irritou o cardeal, sabe? Isso foi em 1984, por ocasião de um livro que eu escrevi chamado Igreja, Carisma e Poder, que questionava o poder da igreja, a falta de democracia, a igreja que cobra a libertação para fora, mas não faz libertação para dentro. E fui chamado a um processo judicial rigoroso no Vaticano. Isso significa que você tem que enfrentar as autoridades no seu mais alto escalão, representando o Papa, e responder as questões que eles colocam. E foi para mim dramático, porque, lógico, eu sou um teólogo da periferia do mundo, eu sempre escrevia nas cartas do cardeal, irmão, teólogo menor e pecador, e que vem lá dos confins do Império Cristão. Enfrentar aquelas instâncias simbólicas do mais alto poder, mas enfrentei com valentia, porque eu senti atrás de mim estão milhões de pobres que gritam por libertação. E me sinto honrado em representá-los aqui, diante de um portador de um poder que, no meu modo de ver, devia ser mediação da luta dos pobres, mas se faz inspiração para manter privilégios e manter o velho pacto da igreja com os tronos e os castelos desse mundo. Então, o diálogo foi dramático. Primeiramente, fui com 2 maletas, com cerca de 100 mil apoios que me vieram do mundo inteiro. Eu disse, cardeal, não estou sozinho aqui. Estão aqui esses milhares de pessoas que estão interessadas nesse julgamento. E ele logo rebateu, tudo isso é pura manipulação de vocês da libertação. E eu, como cardeal, que vou manipular eu alguém que está lá na Sibéria, está na Coreia, está na Indonésia, que até bispos, inclusive 2 cardeais, me mandaram carta de apoio. Como vou eu poder manipulá-los? Não, eu sei que vocês politizam tudo. Senta aí e vamos a trabalhar. Eu sentei e eu disse, cardeal, vamos rezar porque nós somos cristãos na América Latina, tudo que é importante começa com oração. Ele ficou todo perplexo, então ele começou a oração, porque eu havia preparado uma bela oração, pedindo luz para ele, misericórdia para com os pobres, compaixão com a teologia que vem do grito da terra. Bom, foi um diálogo duro, porque você é um acusado, você tem que se defender, então é uma luta. E seguindo aquela mesma tradição de Galileu, de Giordano Bruno, quer dizer, era uma... Olha, Roberto, eu diria o seguinte, a Inquisição, esse Santo Ofício, hoje a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, eles não queimam mais em praça pública, mas a mentalidade é. Eles não queimam de vergonha, nem dá mais hoje. Mas a mentalidade de te isolar, você ser julgado, não ter acesso às atas do julgamento, não ter um advogado que te ajude, a mesma instância te acusa, a mesma instância te condena. Quer dizer, os próprios ateus e pagãos já dividiram os poderes para preservar a justiça. Isso não existe no Vaticano. Então você se sente realmente acuado, desarmado absolutamente. A única força é a força do argumento, da certeza daquilo que estamos dizendo tem peso e está representando milhões e milhões que buscam vida, libertação, e a fé secunda tais buscas. Eu te fiz essa pergunta porque muitos anos atrás, com o Dom Lucas Moreira Neves, eu fui ao Vaticano, eu tinha, na época, imaginava que eu podia entrevistar o Papa. E o Dom Lucas gentilmente me levou naqueles corredores do Vaticano, no 4º andar, nos aposentos do Papa, e lá que eu entendi realmente a questão do poder.
nada mais forte do que aqueles cardeais, aqueles corredores no Vaticano. Isso não te esmagou muito, esse carisma, esse poder da igreja? Olha, na verdade, sim, Roberto, eu me senti afetado por esse poder. Porque o poder, especialmente o religioso, ele tem pompa e circunstância. Tem um enorme castelo, quadros renascentistas fantásticos, um tapete enorme. E eu fui com meu habitozinho franciscano, e o cardeal com toda a sua pompa de cardeal, com a faixa toda de vermelho, cercado dos policiais do Vaticano, de assessores. Eu desarmado ali, vindo dos confins do Império Cristão. Por outro lado, com a profunda coragem, dizendo, há um poder maior, que é o poder da fraqueza, daqueles que são os milhões de pobres que gritam por vida e cujo grito chega a Deus. Esse aqui é o poder dos Césares, é o poder que Cristo não quis e que a igreja vive dele. Mas ele toca dentro, porque o poder religioso ele se transforma num símbolo, num arquétipo. E o arquétipo vai para o inconsciente coletivo. E se ele é religioso, ele manipula ou ele toca categorias últimas, Deus, céu, inferno. Ele te condena, ele te salva. Isso não é sem razão. E a gente tem que lutar contra a gente mesmo, contra os grandes anciãos aqui dentro, que são evocados e te aconselham a moderação e ao submetimento. Mas eu invoquei os anjos bons. Inclusive o cardeal me disse, porque eu fui acompanhado por 2 cardeais, o Dom Paulo Evaristo e Dom Aloísio, me disse, como um teólogo por vir aqui já é um teólogo condenado. E você vem com Castor e Pollux, as divindades pagãs que acompanham os condenados. Eu disse, cardeal, com licença, nós somos cristãos. Nós viemos aqui com São Cosme e São Damião, que são os santos que acompanham os condenados. E ele ficou meio embaraçado. Mas era maneira de, com humor, aliviar aquele ambiente pesado. Um salão imenso, de mais de 50 metros, num grande palácio chamado Palácio del Santo Ofício, que é onde funciona. E embaixo estão as masmorras, onde eles eram torturados. Boff, você teve a coragem de enfrentar esse poder, né? Mas você acha que a tua luta não seria muito maior se você estivesse dentro da igreja? A seguir, Leonardo Boff nos fala da busca da racionalidade através da religião e da fé. Neste domingo, no Jogo do Poder, debate sobre a reeleição, com o senador Francelino Pereira, o deputado Paz de Andrade, o senador Roberto Requião e o deputado Nelson Marquesan. Jogo do Poder. Apresentação Carlos Chagas. Neste domingo, depois do Conexão Roberto Dávila. Conexão Roberto Dávila. Apoio Nova Varig. Trabalhando non-stop para agradar você. Café número 1. Você pode beber com açúcar, sem açúcar, com creme, com menta. Misturado com leite, chocolate com uísque, com bom conhaque, é difícil resistir. Café número 1. No copinho e no copão. Café. Em pé, na mesa ou no balcão. Pra trabalhar, pra descansar, pra decidir a reunião. Pra acordar, pra conversar, pra alimentar. Café com pão. Café número 1, porque não existem dois iguais. Café. Abstrato. 14 trabalhos do pintor argentino Antônio Gianpietro, utilizando diversos materiais e telas de diferentes tamanhos. Até dia 27 de maio, no Espaço de Arte da Litig, em Vila Velha. Apoio Cultural. Garoto. Qualidade em chocolate. Você teve a coragem de enfrentar esse poder, né? Mas você acha que a tua luta não seria muito maior se você estivesse dentro da igreja? Olha, Roberto, eu também confiei nisso muitos anos, porque a minha luta com o Vaticano começou em 1971, com o livro Jesus Cristo Libertador.
E praticamente cada livro novo que eu escrevia, vinham perguntas do Vaticano. Eu respondia, negociava, sobrevivia, até que com esse livro, em 1984, Igreja, Carisma e Poder, chegou a uma certa culminância. Um irmão meu que é teólogo e leu o manuscrito disse, olha, se o Vaticano não reagir, não te condenar, é sinal que o Vaticano não vale nada. E eu digo, não, isso aqui são coisas evidentes para nós. E ele estava certo, o Vaticano reagiu imediatamente e disse, essa questão não é uma questão da Igreja do Brasil, não. Ele tocou numa estrutura fundamental da Igreja, vai ter que ser julgado aqui no centro da Igreja, que é o Vaticano. Aristotle devoted his second book of Poetics to comedy as an instrument of truth. You have read this word? No, of course not. It's been lost for many centuries. No, it is not. It was never written. Because Providence doesn't want futile things glorified. O Nome da Rosa, filme baseado no famoso livro de Umberto Eco, mostra a intolerância da Igreja com a difusão do saber que se chocava com os dogmas da Igreja. Ainda hoje, o Vaticano impõe restrições aos que procuram novos caminhos, como no caso de Leonardo Boff. Mudou apenas a forma de castigo. A condenação agora não é a antiga fogueira, e sim o silêncio absoluto. Eu confiava e sempre acreditava que a Igreja é convertível. Eu hoje lamento em dizer, Roberto, eu não acredito na conversão da Igreja institucional. Eu acho que ela é vítima, refém dos seus dogmas, das suas tradições. Eu acho que ela é coisa perdida como instituição. Ora, sorte que ela não é só instituição. Ela é a fé da minha mãe, a fé desses milhares de comunidades de base, desses milhões de cristãos que vivem o sonho do Evangelho, com a Igreja, suportando a Igreja, para além da Igreja, apesar da Igreja, apesar do Papa. Esses que vivem isso. Vamos escutar um Umberto Eco. Ha tutta l'aria di voler ritornare a una visione forte, imperiale della Chiesa, solo che usa l'elicottero mentre Pio XII usava l'automobile. Ci sono delle differenze tecnologiche, delle differenze teatrali, Wojtyła è più simpatico e più popolare di Pio XII, ma l'idea fondamentale è quella. E quindi capisco il dissidio e il dramma del cattolicesimo dell'America Latina, che invece vorrebbe essere diverso. Io sono un ex cattolico e ho l'impressione che la Chiesa cattolica, quella giusta, sia quella di Pio XII e di Wojtyła. Se non vi piace, entrate in un'altra Chiesa. O que você achou? Bom, eu respeito muito Umberto Eco, porque é alguém que conhece os meandros por dentro da Igreja e foi um militante cristão na sua juventude. Agora, eu teria uma observação a fazer. Para Umberto Eco, a Igreja Católica é o Papa Wojtyła, é Pio XII. E não é João XXIII, e não é o João Paulo I, o Papa Sorriso. Eu acho que ele tem razão e não tem razão. Eu diria, a Igreja de Pio XII e do Papa Wojtyła é a Igreja dos Papas. É a Igreja da segurança, a Igreja do status quo, a Igreja da aliança com os poderosos. Agora, a Igreja de João XXIII, a Igreja de João Paulo I, a Igreja da América Latina, é a Igreja de Jesus. A Igreja da Liberdade, a Igreja do Risco, que está próximo do barquinho de Pedro. A outra está próximo dos palácios dos Césares. O barquinho de Pedro vacila nas águas, vive o risco das ondas, é criativa. Eu acho que essa é a igreja que está na herança de Jesus. A outra é a igreja da história, do poder, pesado, contraditório. E deixa eu dizer, com um certo escândalo, ela vive daquilo que Jesus não queria. Jesus não queria hierarquia, queria hierodulia, serviço e não o sagrado poder. Não queria pompa e magnificência, queria simplicidade, o caminho do coração humano. E a igreja se transformou num grande poder, eu diria. É a primeira multinacional do Ocidente. Já no século IV, era a maior multinacional e veio até hoje assim.
Então, oxalá esse poder da igreja fosse mediação para as grandes causas da humanidade, da vida, da justiça, dos humildes, pelos quais Jesus viveu e criou a sua bandeira de reino de Deus. Mas ela entrou num matrimônio, deixa eu dizer a palavra, um matrimônio incestuoso com os poderes do mundo, que emasculou a força do Evangelho. Mas eu acredito que o Evangelho é tão forte, nós podemos resgatá-lo. Há tantos nas igrejas que o levam avante fora das igrejas. E é dessa esperança que nós vivemos. E é aí que eu me separo de Umberto Eco, que eu acho que ele é um analista frio, pragmático, mas eu queria que ele se voltasse para o horizonte utópico, che è onde sta a forza del cristianesimo. Nel Medioevo Boff sarebbe stato bruciato. Ecco, adesso si trova così poco legno e per ragioni ecologiche non viene bruciato. Agora, esse teu discurso, Boff, depois da globalização, depois dessa chamada modernidade neoliberal do mundo, não fica um discurso dos anos 70, dos anos 60? Olha, há um risco, Roberto, que o discurso da libertação que surgiu nos finais dos anos 60, 70, se confirmou nos anos 80, continua repetindo o discurso sem se dar conta das mudanças substanciais que ocorreram. Caiu o muro, implodiu o Império Soviético e há o triunfo do neoliberalismo que se mundializou. Entretanto, a teologia da libertação arranca de dois pontos fundamentais e que são, para mim, sempre atuais. Primeiro ponto, ela arranca da realidade. Não arranca de doutrinas, não deduz de pensamentos pré-fabricados. Ela arranca da atenção da realidade, escutando o que ocorre nas sociedades. E segundo, ela procura escutar o grito dos oprimidos. E nós hoje estamos numa situação pior em termos de pobreza, marginalidade, exclusão mundial, do que no tempo da Guerra Fria. Mas você acha que o povo, né, o ser humano, ele quando busca a religião, ele está buscando uma política também de sobrevivência ou mais a questão do céu, a questão do espírito? Como é que você... Olha, Roberto, eu acho o seguinte, o ser humano tem duas fomes. Tem a fome de pão, tem que sobreviver. Mas ele tem fome de beleza, de comunicação, de liberdade, de expandir o seu coração. E a religião, eu acho que a força do cristianismo está presente no Pai Nosso. Une as duas fomes, as duas fontes. Diz Pai Nosso, é a fonte da transcendência, é a fome de voar para cima. Ela no tempo diz o pão nosso, matar a fome, sobreviver, unir as duas coisas e não separar aquilo que Deus manteve unido. Eu acho que a força da teologia da libertação é arrancar da falta de pão e dizer que o Pai Nosso que está no céu é uma das forças que nos ajuda a unir-nos, a criar solidariedade, a politicamente nos comprometer para criar o pão necessário para todos. Então, isso tem que ser pensado no quadro novo de uma humanidade que se globaliza, que criou um fenômeno fantástico que não havia nos anos 70, que é a exclusão. Isto é, as pessoas que estão não à margem do sistema e com chance de crescerem dentro do sistema, mas que estão fora do sistema, que são zeros econômicos. E quem está fora do sistema não se confronta com o desenvolvimento, se confronta com a morte. Então o nosso desafio hoje nem é trabalhar pela libertação, é impedir que as pessoas morram, porque há 40 milhões de pessoas que morrem estritamente de fome no mundo por ano. Há 1 bilhão e 700 milhões que vivem na extrema miséria. Então, sobe do céu um clamor e um grito. Quem escuta esse grito? Antigamente o socialismo, nos fóruns mundiais, escutava esse grito. E hoje nós dizemos, ou as igrejas cristãs, as religiões, que têm um senso humanitário, escutam o grito dos oprimidos e o traduzem nos fóruns mundiais, ou elas perdem relevância e atraiçoam o Deus, esse sim, que escuta o grito dos oprimidos. Agora, existe racionalidade na fé? Ou a fé é uma coisa que não é possível buscar dentro da racionalidade? Olha, Roberto, Pascal, esse grande pensador do século XVI, dizia, crer não é pensar Deus, crer é sentir Deus. Eu acho que a fé trabalha com
com os grandes sonhos do ser humano, com o voo para cima, com os sentimentos radicais que globalizam a existência humana. Então a fé, ela tem algo de razão, porque a fé procura crer. Quando você ama uma pessoa, você ama a Cláudia que eu conheço, você quer conhecer a Cláudia, a sua história, a sua intimidade. É o teu amor que leva ao conhecimento. Então a fé procura compreender, procura a razão. Mas eu diria também isso, que a razão procura também crer, porque a razão procura levar o ser humano para além da razão, porque a razão não é tudo. Eu acho que hoje nós estamos chegando a uma certa convergência. A fé procura entender e o entendimento procura crer, para que o ser humano tenha uma experiência mais global, porque ele é razão, mas ele também é desejo, também é patos, também é sentimento, também é utopia. E tudo isso é abrangido pela razão que se associa com a fé e pela fé que incorpora a razão. Você particularizou um exemplo, né? Então eu queria te perguntar, você casou e você viveu muitos anos antes no celibato. Certo. Como é que se vive no celibato? No próximo bloco, o celibato, a morte e a força da espiritualidade. Eu olharei o céu, as árvores e partirei. Micaela se despede de Violante e vai para as margens do rio aproveitar o último dia de vida. Isso de quanto amo, aconteça o que acontecer. Vou procurá-la. De escrava rainha, Chica da Silva. Nesta segunda, depois do Jornal da Manchete. I think your profit sharing should be legal. And our share in the business should be increasing. All expenses will be your responsibility. Na próxima viagem de negócios é melhor você ir descansado. Vá pela nova classe executiva Varig. Mais conforto, mais opções de refeição e novo serviço de bordo. Nova Varig, trabalhando non-stop para agradar você. Neste instante, ouvi-se um estrondo parecido com um tiro de espingarda. O corcunda correu em direção à porta e desapareceu. Ouvi gritos, vozes de comando, outros tiros, gritos. Tiros, passos, mais tiros. Chegou a minha vez, pensei. Ler é viver! Ler é prazer! Leia, leia, leia mais! Leia mais, leia mais! Quem lê, viaja. Uma campanha do Ministério da Educação e do Desporto. Bic Chama vale por 75 caixas de fósforos ou mais e custa muito menos. Faça as contas. Bic Chama acende 3.000 vezes ou mais. Fernando Henrique confessa, não entende nada de Vale. Eu não entendo de Vale. Mas as multinacionais entendem. E é por isso que estão de olho na Vale. Pudera. A Vale é a maior mineradora do mundo. É lucrativa e controla reservas estratégicas de minérios, além de portos e ferrovias. Eu não entendo de Vale. É, presidente. Mas o Brasil vai fazer papel de trouxa diante do mundo porque o governo entrega um tesouro que pertence ao povo. Proteste. A Vale é do Brasil. Eu queria te perguntar, você casou e você viveu muitos anos antes no celibato. Certo. Como é que se vive no celibato? Deixa ser bem sincero. Olha, Jesus diz o seguinte, que há pessoas, e o texto em grego é esse, embora as traduções aliviam, que são castradas porque a natureza assim os fez. Outras são castradas pelas pessoas humanas. Nos palácios, os cantores do Vaticano, os castrati. E outros se castraram a si mesmos por causa do reino de Deus. Eu acho que o celibato, vamos dizer a palavra assim, é uma castração. Porque você tem que moderar seu sentimento, tem que fazer todo um trabalho de controlar o teu imaginário. Eu diria a todos os celibatários, quem controla a fantasia consegue viver o celibato. Se você não controla a fantasia, o celibato é vulnerável. Por outro lado, se você assume o celibato como um caminho de integração da sexualidade, porque sexualidade não é só intercâmbio dos órgãos genitais, é uma maneira de ser homem, uma maneira de ser mulher, de se relacionar, descobrir
essa profundidade da emoção e fazer disso um crescimento na tua consciência, na tua capacidade de se relacionar, impondo-se limites, porque você fez essa opção. É uma forma de você se humanizar. Agora, muitas pessoas entendem isso como um obstáculo, como uma contínua luta contra o instintivo da sua paixão, do chamado da natureza. Por isso eu acho que a igreja não faz bem impor o celibato como lei. Ela devia deixar como uma proposta. Quem é feliz, alegre no celibato, que eu seja, e seja feliz. Mas que também aquele que é sacerdote e que busca o caminho do coração de uma mulher, que possa encontrar essa mulher e viver e continuar como padre. Então, eu respeito os celibatários, encontrei grandes celibatários com uma profunda humanidade, mas encontrei pessoas frustradas, que encontram álibis, desviam a isso para o poder, se mediocrizam. E eu diria mais, a questão para mim não é o celibato. O que nós fazemos, casado celibatário, com a sexualidade humana, com essa paixão infinita que está em nós, que os yogis traduziram melhor do que nós ocidentais, com a força da Kundalini, isto é, com a força dessa serpente cósmica que está sentada em nós e que, pelos chakras, pelos centros vitais em nós, desperta até virar o terceiro olho que ilumina, ou na glândula pineal, que tem uma experiência de totalidade. Então eu acho que não basta dizer case. Ele pode casar e massacrar a mulher, ter uma integração da sexualidade patriarcal, machista, ruim, que é pior do que um celibatário. Então eu acho que não é resolvida a questão abolindo o celibato. Acho que a nossa cultura tem que retrabalhar a questão da sexualidade, isto é, como ser homem, como ser mulher, na diferença e na reciprocidade, um crescendo sob o olhar do outro, para que a experiência humana seja mais inteira, masculina e feminina e mais cósmica também, porque o universo participa com as suas energias nessa nossa instintividade que nos toma. Boff, você ficou 30 anos na igreja, quer dizer, acordando 4h30 da manhã, vivendo num convento franciscano, hábitos... De repente você está casado. Como é que é a vida agora civil, vamos dizer assim? Olha, Roberto, é um desafio. E é um desafio que ajuda a gente a crescer, sabe? Porque já Freud dizia, o homem amadurece sob o olhar da mulher e a mulher amadurece sob o olhar do homem. É importante essa diferença homem-mulher, que permite o diálogo, a reciprocidade e também a união. Senão é tudo uniforme. Então, lógico, eu estava acostumado a viver sozinho, me viver sozinho, agora tenho que conviver a vida com uma mulher. E uma mulher que tem 6 filhos, homens já grandes. Então, para mim, é um desafio de ter paciência, de escutar a visão deles, compartilhar tudo que tenho com eles e, ao mesmo tempo, fazer correções da minha educação anterior, de celibatário, e assumir juntos o mesmo sonho, porque ela também vem no trabalho popular, de direitos humanos, de favela, o que favorece o nosso trabalho. Eu acho que é uma coisa carregada de graça. Onde há amor, tem algo de Deus. E onde tem Deus, tem tudo, de certa maneira. Eu estou vendo essa bruma entrar aqui, nós estamos aqui no Alto da Boa Vista, e num cenário quase que medieval, né? Nós estávamos falando antes aqui da tua luta na igreja, né? O que mudou, Boff, em você nesses anos todos que você está fora da igreja? Olha, o que mudou, Roberto, foi a minha percepção da igreja e do mundo. Quem está na igreja, a igreja é tão complexa e também tão grande, que parece um mundo à parte. Depois que você está no mundo real mesmo, você percebe que a igreja é um gueto, que tem o seu dialeto, que as questões são só dela. E as grandes questões da igreja não são as questões do homem da rua. E a gente descobre no mundo mais santidade, mais sinceridade, mais luta, eu diria mais densidade de Deus no meio dos homens. E por isso eu me sinto hoje mais teólogo estando no mundo, na universidade, na rua, do que quando eu estava na igreja. A experiência por que passou acentuou em Leonardo Boff a sua percepção da fé. Para ele, cresceu a sua missão de tentar buscar a presença de Deus no seu trabalho de teólogo. Agora, você pode ser teólogo ainda mesmo fora da igreja. Quer dizer, você pode escrever sobre teologia, mesmo não sendo aceito pela igreja.
Olha, a igreja é uma coisa muito complexa. Eu diria que no Brasil há 2 modelos de igreja. A igreja clássica das paróquias, das dioceses, e a igreja da rede de comunidades eclesiais de base, que são cerca de 100 mil nesse país, com uma enorme vitalidade. Então, eu deixei a igreja hierárquica, não sou padre que vai na igreja celebrar missa, mas nunca abandonei a igreja da base. Como teólogo, alguém que faz celebrações, enterra mortos. Há dias batizei a sobrinha neta do Vinícius de Moraes, uma cascata. Faço celebrações matrimoniais. Nesse espírito de serviço à comunidade, já que as comunidades estão tão depauperadas de ministros. Você conversa com muitas pessoas, Boff, que estão próximas da morte, né? O que normalmente o ser humano sente nesse momento? Veja, Roberto, no nascimento está uma parteira e na morte estão mulheres. Porque é o lado feminino de acompanhar a vida, a morte, a profundidade. Nós homens nos sentimos desarmados. E eu, como padre, como teólogo, tentei desenvolver muito esse lado feminino meu. De acompanhar as pessoas, suscitar confiança, de ir com coragem ao encontro de uma fonte, e não ao encontro de um abismo. E que a morte é uma invenção da vida, para a vida continuar mais alta, mais jovial. Que nós não vivemos para morrer, nós morremos para ressuscitar, para viver mais. E que não morrer é viver menos. Então eu procuro acompanhar as pessoas, suscitando a elas coragem para o grande passo no desconhecido e para a grande transformação alquímica da vida, para a plenitude da vida. É o que talvez mais faço hoje em dia como um terapeuta religioso. Agora, Boff, que força é essa da espiritualidade? Olha, Roberto, nós conhecemos a força física do nosso físico e a medicina com suas vitaminas e todo o seu arsenal de medicamentos. Conhecemos a força psíquica. Os mestres fundadores, Freud, Jung, Adler, nos descobriram o universo psíquico, as paixões, os arquétipos. Mas também tem a força espiritual do ser humano. Isto é, aquela capacidade de fazer síntese, de escutar a mensagem do universo, de penetrar no coração do outro, de dialogar com o Supremo, que é Deus, de trabalhar o sentido profundo da vida. Então, a desgraça nossa, ocidental, é que nós dissociamos os três. Para o físico temos os médicos, para o psíquico temos os psicanalistas, para o espiritual temos os mestres, os padres, os pastores. Dissociamos. Importa unir essa terapia para que a existência toda possa ser uma existência rica, especialmente o espiritual, que é a capacidade do ser humano trabalhar o seu desejo. E o desejo é infinito, não tem limites. E dizer que esse desejo que nos dilacera, que nos traz felicidade e profunda decepção, no fundo ele tem um objeto obscuro, que é o ser, que é outro nome de Deus. E só quando o ser humano está na dialogação com esse mistério, com essa divindade, com esse profundo, ele está bem consigo mesmo, descansa na sua profundidade. Agora, trabalhar essa dimensão espiritual, eu penso que é um dos desafios da existência humana, porque é onde está o segredo da sua paz, da sua serenidade, em diálogo com os psicanalistas, que nós queremos incorporá-lo, com os médicos que nos ajudam a manter o equilíbrio das nossas energias físicas, mas tudo junto, para que o ser humano possa estar integrado também com o universo, com o cosmos, com a profundidade dele mesmo, lá onde mora e tem presença Deus. Boff, o presidente Fernando Henrique, o atual presidente, sempre foi um companheiro de viagem de vocês, da teologia da libertação e das ideias mais generosas, né? Como é que você vê hoje o presidente no meio desses poderes todos e tendo que fazer essa mediação? No próximo bloco, Leonardo Boff nos fala do presidente Fernando Henrique e da nova esquerda. Você tá sem carro e sem dinheiro. Mas, de repente, num VaptVupt, você compra o seu carrão. Viu? 50 mil reais na hora é VaptVupt. E só com o Papa Tudo. Compre o seu. No céu, na terra, no mar, onde a vida estiver correndo perigo, os heróis de verdade entram em ação.
Dia 17 estreia Operação Resgate. Reportagens impressionantes mostrando a luta desesperada de quem enfrenta os maiores desafios para salvar uma vida. Operação Resgate. Apresentação Marcos Rúmel. Estreia sábado, dia 17, 8 da noite. Se a sua pele se irrita quando de ganhar até 500 mil reais. Confessa, vai. Você ganhou no Plim. Não ganhei. Bic Chama acende, acende, acende e não falha. Bic Chama é mais prático, mais gostoso de usar e mais econômico. Bic Chama vale por 75 caixas de fósforos ou mais e custa muito menos. Faça as contas. Bic Chama é feito no Brasil e tem a incomparável garantia Bic. A sua parceira em qualidade e economia. Bic Chama. Acende 3.000 vezes ou mais. A teologia da libertação é o pensamento de um setor progressista da igreja, que procura aliar a evangelização ao engajamento político e social. A teologia da libertação sempre teve no sociólogo Fernando Henrique Cardoso um dos seus defensores. O presidente Fernando Henrique, o atual presidente, sempre foi um companheiro de viagem de vocês, da teologia da libertação e das ideias mais generosas, né? Como é que você vê hoje o presidente no meio desses poderes todos e tendo que fazer essa mediação? Olha, eu quero resgatar o lado mais luminoso do presidente. Podemos fazer críticas e devemos fazê-las, mas queremos reconhecer que ele, a nós teólogos da libertação, nos ajudou muito. Ele, Fernando Henrique, ele, Florestan Fernandes, Faleto, o grupo dele, nos ensinaram a entender o subdesenvolvimento como consequência de um certo tipo de desenvolvimento que o sistema central faz. E que nós devemos buscar o nosso caminho do desenvolvimento, com a nossa autonomia, com a nossa consciência cultural de povo, e que implica rupturas libertadoras. Nós aprendemos muito dele. Nos ensinou a sonhar com um Brasil grande e uma América Latina resgatada. Lógico, os tempos mudaram. Ele entrou numa dimensão política que implicou alianças que para nós são arriscadas. Mas eu acredito na dimensão virtual do presidente, dos seus grandes sonhos. Da esposa dele, Dona Ruth. Eu acho que a esposa é uma grande inspiradora e companheira. Até gostaria de desafiar a Dona Ruth, de acompanhar o marido não só no seu trabalho, mas ela é antropóloga, no grande sonho brasileiro. E eu acredito que ele poderá ser um dos grandes políticos do diálogo norte-sul. Ele domina os dois discursos, o discurso do primeiro mundo e vendo o discurso do sul, do grande sul. Eu acredito nos ideais libertadores do presidente, da sua capacidade de se identificar com o seu povo e de resgatá-lo. Ele mesmo faz a crítica ao Estado, que não é um Estado popular. Mas eu gostaria de dizer, presidente, você está sentado no centro do poder. Use esse poder como mediação da justiça, do resgate do povo brasileiro. Eu acredito nessa possibilidade nele. O desafio, com humildade, porque eu não sou ninguém para desafiar um presidente. Mas como cidadão que gosta de vê-lo, que pode honrar esse nosso país nos fóruns mundiais com a sua inteligência e seu brilho, vale de alguém que trabalha com as favelas, com o povo aqui embaixo, que grita e que tem esperança, que ele não nos defraude. Ele tem capacidade de inserir no Brasil no mercado mundial com soberania, trazendo a nossa imensa riqueza cultural e espiritual, da nossa biodiversidade. Nós temos algo a dar e não só a receber. E ele é capaz de articular e dizer isso com elegância, com força, com persuasão. Você está sendo modesto e desafiou o Papa? Pois é. Não, tudo bem. Mas não gostaria de aproveitar essa ocasião de dizer isso ao nosso presidente. O crescimento econômico, aliado ao respeito à natureza, tem sido a mais importante preocupação deste final de século. É o que chamamos de desenvolvimento sustentável.
E a ecologia tem sido também uma das principais bandeiras de luta de Leonardo Boff. A teologia da libertação é muito vermelha, quer dizer, tem uma tradição marxista, né? Hoje você está mais no verde, você está muito ecológico, né? O que mudou e como é que você faz essa síntese entre a teologia da libertação e a ecologia? Olha, a síntese nos é dada pelo arco-íris, onde lá no Gênesis 9 se diz, que é uma frase lindíssima, diz: quando olhardes o sinal do céu, arco-íris, lembrai-vos que Deus fez uma aliança com a terra e com todos os viventes, jamais a devastação, jamais a destruição. Eu acho que a teologia da libertação, ela arranca do grito do pobre, que é o grito das grandes maiorias da humanidade. E ela incorporou algumas leituras da tradição marxista que dão as razões por que o pobre sofre. Nós não somos marxistas porque gostamos de Marx, porque amamos os pobres. E não achamos que seja fatal a sua pobreza, ela é produzida, é empobrecimento. Mas não só o pobre grita, a terra grita. Ela está sendo assaltada por um processo industrialista avassalador que coloca em risco a sustentabilidade da terra. Então, eu fui um dos primeiros teólogos da libertação, até em diálogo com Burle Marx, que era um amigo meu e me desafiava nisso, e dizia: Boff, o grande pobre não são só os pobres das classes. O grande pobre é a terra, empobrecida. E ela também grita por libertação. Efetivamente, eu trabalhei 10 anos num livro que saiu com o título Ecologia, Grito da Terra, Grito dos Pobres, que tenta alargar as dimensões da teologia da libertação para, junto com o ser humano, libertar também a terra. E o ser humano é filho e filha da terra. A terra que é a nossa grande mãe, a nossa Pachamama, e ela está ameaçada. Então a teologia integral, ela tem que incorporar essa dimensão planetária, e eu acho que é o patamar novo da reflexão ecológica, talvez o patamar legítimo dela, integrador, de entender que as demais espécies são cidadãos, são irmãos e irmãs nossas, que nós vivemos nessa imensa solidariedade planetária e temos uma origem comum, um destino comum, e que nós, seres humanos, somos corresponsáveis em sermos o Satã da Terra que destrói, ou o anjo bom que defende, protege a Terra e permite que ela continue sua trajetória, que tem mais de 15 bilhões de anos. Vamos voltar um pouquinho mais para os vícios humanos. Você que trabalha muito nessas comunidades carentes, no ser humano assim mais simples, no sentido humano da palavra, você não acha que você encontra muito mais solidariedade no povo mais simples do que nas elites? Veja, Roberto, eu trabalho muitos anos, mais de 20 anos com as favelas, e algumas mais duras com a favela do lixo. O primeiro choque é de contradição. A pobreza, a miséria, todas as limitações humanas. Depois que você superou isso, você descobre a favela como um reduto de uma humanidade perdida, de calor humano, de hospitalidade, de fé de verdade, sem metáfora, de solidariedade. E aí a gente percebe que a solidariedade não é uma virtude que você tem ou não tem. É a própria lógica da vida. Se a vizinha morreu e deixou 5 filhos, não é nenhum mistério eles disputarem quem vai adotar os filhos, não se abandona. Então eu acho, para mim, que hoje o maior crime ao nível mundial é o crime da solidariedade. A humanidade está mostrando níveis de impiedade e falta de compaixão, talvez como jamais na história. Porque a cada 2 dias o sistema de acumulação mundial exige uma Hiroshima, Nagasaki em vítimas humanas. Isto é, a cada 2 dias 150 mil pessoas são apeadas do mercado e morrem, sem nenhum gesto de solidariedade. Eles são os portadores de uma solidariedade fundamental, são nossos mestres. Já um cristão do século III, São João Crisóstomo, dizia: os pobres são nossos mestres, os humildes são nossos doutores. Isso não é retórica. A gente convivendo com eles, eles testemunham essas virtudes, sem dizer que são virtudes, na naturalidade das suas vidas. Agora, esse discurso, essa nossa conversa, é visto assim como um dinossauro, um sujeito que já não está mais up-to-date nas grandes questões que o mercado poderia conduzir hoje nas questões políticas, né? Você não acha que
essa visão mercadológica do mundo, e hoje no Brasil, inclusive nos meios de comunicação, não é muito forte, não está levando cada vez mais ao individualismo? Olha, Roberto, nós teólogos da libertação, cristãos das bases, que lutamos com a justiça social, cometemos uma grande heresia econômica. Porque para a economia, para o mercado, contam aqueles que têm poder de compra, que produzem e consomem. Nós apostamos aqueles que são zeros econômicos, que não têm, que são as grandes porções da humanidade. Não tem poder econômico, mas tem inteligência, tem emoção, tem dignidade, tem humanidade. E tem um fato maior, que a mim causa perplexidade e um tremor no meu estômago, que são filhos e filhas de Deus. Nós não podemos tratar filhos e filhas de Deus como os tratamos. Nenhuma vaca mora de fome. Nenhum porco está solto por aí. E crianças morrem de fome, estão soltas por aí, são assassinadas. Então nós lutamos por esse horizonte utópico de uma sociedade onde todos podem caber. E não só quem está no mercado. Então nosso sonho é maior. O sonho menor do mercado é acumular bens materiais que nós não vamos levar, porque nós só levamos aquilo que demos em amor, solidariedade, bondade. Isso nós levamos. Agora, aquilo que acumulamos em bens materiais não levamos nada. Então, nós vivemos esse sonho, e eu creio que é o sonho maior do coração humano. Creio que isso tem futuro, e não aqueles que levam o mercado só na sua dimensão espiritual. Mas eu quero resgatar o mercado, Roberto. Eu acho que o mercado é a maior invenção social da humanidade, porque no mercado não só circulam mercadorias, circulam pessoas que se encontram, se namoram, está a arte, está a cultura, está a religião. Então evitar o lado economicista, só concorrencial do mercado, e resgatar a sua dimensão de colaboração, de cogestionamento, de cogestão, de encontro das pessoas humanas, e com isso se encontra tudo. Então o mercado tem que ser um mercado não só de concorrência, mas cooperativo. Você acha que essa nova esquerda que pode surgir por aí é uma esquerda que não vai buscar digamos, o confronto, mas sim a integração, nesse sentido? Eu acho que a história nos levou a uma situação de homogeneidade pela planetização política, pela unificação dos mercados regionais e pela consciência planetária que temos um destino comum e uma corresponsabilidade coletiva de evitar os confrontos que levam aos conflitos. Porque os conflitos podem ser danosos para todos e podem colocar o sistema da Terra em risco. Então temos que buscar convergências na diversidade. A empresa tem algo a dizer sim e algo a colaborar na solução dos problemas mundiais. Os indígenas têm algo a dizer, os operários muito a dizer. Cada pessoa humana tem algo a dar para que cheguemos a uma humanidade que se descobre como espécie, como irmãos e irmãs, numa grande casa comum. Então eu acho que hoje a política é a sedução. Seduzir o outro para as dimensões humanitárias. Porque o opressor não é só opressor, é um ser humano. O oprimido não é só um oprimido. Às vezes ele hospeda dentro o opressor. Então resgatar aquele momento de luz, aquela brasa interior que está coberta de cinza, para que as pessoas irradiem e busquem aquilo que é bom para todos e cada um, lá naquela convergência, possa se encontrar numa qualidade melhor da relação. Boff, você falou há pouco que não existe cabra abandonado, porco abandonado. Isso me lembrou muito o nosso Darcy Ribeiro, que falava muito sobre isso. E o Darcy, no final da vida, estava buscando a fé, né? Como é que foi a tua conversa com ele? No último bloco, Boff, a homenagem ao grande amigo Darcy Ribeiro. Neste domingo, no Jogo do Poder, debate sobre a reeleição, com o senador Francelino Pereira, o deputado Paz de Andrade, o senador Roberto Requião e o deputado Nelson Marquesan. Jogo do Poder. Apresentação Carlos Chagas. Neste domingo, depois do Conexão Roberto Dávila.
Você não tem dinheiro para sair de carro, mas de repente, num VaptVupt, você faz aquela viagem. Viu? 50 mil reais na hora é VaptVupt e só com o Papa Tudo. Compre o seu. Conexão Roberto Dávila. Apoio Nova Varig. Trabalhando non-stop para agradar você. O estoque acredita que abraçando estas mães, está abraçando todas as mães do mundo. E com ofertas imperdíveis, veja. Maionese Violi 1,9, abóbora 16 centavos, pera argentina 1,66, biscoito creme cracker mister 25, margarina cremosinha 35, bacalhau site 5,69, queijo mussarela bien blanche 3,89, refrigerante salutares 86, cerveja Labatt Blue 43 centavos. Dia das Mães é no estoque, é claro. Não tenha dúvidas. Deixe seu automóvel aos cuidados da Vicar. Ele passará por um tratamento classe A, com técnicos especializados em marcas nacionais e importados. A Vicar oferece serviços eletroeletrônicos, pintura de fábrica em estufa e socorro 24 horas. A Vicar é credenciada por todas as seguradoras e dispõe de equipamentos modernos para melhor atendê-lo. Vicar, o novo conceito em manutenção de automóveis nacionais e importados. O Brasil perdeu recentemente um de seus mais ilustres homens, o professor, escritor, político e antropólogo Darcy Ribeiro. Pouco antes de morrer, Darcy nos disse como gostaria de ter fé. Eu vendo, visitando minha mãe, que ela ia morrer, consolada pela ideia de que ela ia viver a vida verdadeira e ia começar. Então eu olhava para ela com muita solidariedade por ela, com muito amor por ela. E percebendo que ela tem a felicidade da sua fé, ela tem a felicidade da sua crença. E eu, de certa forma, tinha inveja. A fé se acende no coração dos homens, não por vontade deles. Eu sou um inteligente, informado. Se eu pudesse alcançar a fé pela razão, eu teria alcançado. A fé é alguma coisa que se ilumina no coração dos homens ou das mulheres. E quando se ilumina, dá dignidade à vida dele. Mas eu não posso pedir isso. Também não posso me desculpar por isso. Tal como eu fui feito, e a culpa é de mim, se você crê em Deus, e de Deus também, eu sou tal qual sou. E tal qual eu sou uma lâmpada acesa, uma máquina de pensar. E uma máquina de pensar que não está apavorada com a morte. Acha que fatalmente ela vai chegar. Eu vou tentar afastá-la tanto quanto possível. Há 20 anos que eu faço. Muito antes eu tive perigo de morrer nas células, em muitas situações. E enfrentei isso sempre com a ideia de que é o fim. E o fim é a devolução de você ao pó, ou que eu chamo matéria cósmica, em que não fica nada, nem memória nenhuma, nem nada. Numa alma que sai voando aí, para o céu ou para o inferno. Não posso crer nisso. E me dói não crer nisso. O Darcy, no final da vida, estava buscando a fé, né? Como é que foi a tua conversa com ele? Olha, Darcy Ribeiro é considerado, e eu considero, um dos maiores brasileiros. Um dos que mais amou entranhadamente esse país. Os seus índios, os seus negros, os seus pobres e as suas mulheres, das quais ele era fascinado. E, ao mesmo tempo, amou o lado místico do povo brasileiro. E eu conversei muitas vezes com ele, e da inveja que ele tinha das pessoas de fé, da própria mãe. E ele via como a fé fez que a mãe enfrentasse a morte com serenidade e se entregasse na mão da grande mãe. E ele adorava isso, e gostaria de ter, e dizia, eu não consigo crer. E muitas vezes conversamos sobre isso, e ele me disse no final da vida, Boff, eu quero ter uma conversa com você, Frei Beto, fundamental, metafísica. O Beto viajando para um lado e para o outro. Finalmente tive uma última conversa, uns 15 dias antes de morrer. E falamos sobre isso, lemos juntos as confissões, o prefácio do livro que vai sair em breve sobre ele,
onde ele disse, ama a vida, mas lamenta que a vida se dilui na poeira cósmica e fica na memória dos humanos. Eu digo, Darcy, talvez o destino, a seta do tempo, da evolução, não aponta para aí, aponta para formas cada vez mais complexas, mais altas de vida. E nós que viemos das tradições espirituais, tiramos a limpo e dizemos, não, a vida não é terrenal, a vida é eterna. Ela começa antes de você, passa por você e eterniza você. E disse, Darcy, sabe como eu imagino quando você chegar naquele grande encontro? Que Deus Mãe, para você tem que ser Deus Mulher, não pode ser Deus Pai, tem que ser Deus Mãe. Abre os braços e diz, Darcy, que bom que você veio. Você demorou tanto, eu estava com saudade de você, mas finalmente você veio e vai te abraçar e você vai se afundar no seio dessa imensa Pachamama, dessa grande avó eterna, dessa nossa mãe querida, no seu útero, e você vai de abraço em abraço, de festa em festa, e ele atalhou de farra em farra. Isso, Darcy, de carnaval em carnaval. Daí ele parou, ficou meditativo e disse, bof, como gostaria que fosse verdade. Eu disse, vai ser a tua grande surpresa, Darcy. Para mim, Darcy foi um homem de grande fé. Fé no ser humano, fé nesse país, fé nessa província mais bela da terra, fé na miscigenação, fé na contribuição que podemos dar a esse país, fé no futuro da humanidade. E nós seremos julgados não pela fé. Na tarde da vida, nós seremos julgados pelo amor. Ninguém amou mais os índios como Darcy, as crianças do que Darcy, os negros como Darcy, os pobres e oprimidos, em nome dos quais ele foi ao exílio, conheceu a prisão, sofreu todas as doenças, o ostracismo. Então eu disse, Darcy, se Deus não te julga, os pobres gritarão por você. E quem tem o amor tem tudo, e isso mais que você teve na tua vida. Então, eu imagino, e como teólogo quero falar, ele passou pela prova do amor, ele está agora na glória com todos aqueles que os precederam, no imenso carnaval divino de fé. ZYA 531, TV Vitória, Canal 6. Escola Santa Dame, com você, mãe, coração e alma de toda a nação. E Friolar, conserto de geladeira, máquina de lavar e manutenção de ar-condicionado. 2299828.